Rodrigo comunica a Carlos Daniel e Stephanie que Paola já retornou para casa. Carlos Daniel teme que não conseguirá sustentar a farsa por muito tempo, mas Stephanie insiste que essa é a única forma de desmascarar a usurpadora e seus aliados, além de retirar Paola de cena. Rodrigo garante que será por um curto período, enquanto Carlos Daniel torce para conseguir manter a calma e não perder o controle. Paulina questiona Lourdes sobre o tipo de tratamento que Zenaida faz, mas Lourdes explica que ela não realiza nenhum. Paulina acredita que deve existir algo que ajude a aliviar sua ansiedade e nota que Zenaida apresenta sinais de desnutrição. Lourdes comenta que ninguém consegue convencê-la a se alimentar. Diante disso, Paulina pede autorização para tentar ajudar Dona Zenaida e pretende levá-la a um bom especialista em geriatria. Lourdes concorda e afirma que o custo não será um problema. Enquanto fuma, Paola avisa Lalinha que vai descansar e só aparecerá na hora do jantar. Além disso, diz que trouxe presentes. Adelina se espanta quando Lalinha revela que a verdadeira Paola está de volta. Rodrigo insiste para que Carlos Daniel se controle para que Paola não perceba que sua farsa já foi descoberta. Stephanie reforça que é essencial vigiá-la de perto, pois no momento em que ela encontrar Paulina, poderão prender a usurpadora. Carlos Daniel pensa em como Carlinhos reagirá ao descobrir que suas duas mães são na verdade duas farsantes. Ele reflete que não merecia estar nessa situação e Rodrigo sugere que ele pode reconstruir sua felicidade ao lado de Verônica. Enquanto isso, Verônica cogita que se Paola tiver ido embora de vez, talvez consiga abrir o coração para Carlos Daniel. Isabel orienta Carlinhos a gemer quando Antônia retornar para simular que está com febre. O menino pede que ela o chame de grumete como faz Moacir. Ao chegar embriagada, Antônia reclama pela presença do garoto. Isabel inventa que ele está doente e afirma que não vai abandoná-lo. Antônia adverte que ambas podem acabar presas, mas chora declarando que não tem culpa de nada. Isabel afirma que a polícia sabe distinguir pessoas de bem e repreende Antônia por seu estado de embriaguez. Lalinha assegura a Adelina e Cacilda que quem voltou é mesmo a verdadeira Paola. Comenta que ela trouxe presentes e reclama que a usurpadora era mão de vaca. Adelina e Cacilda concluem que a tranquilidade da casa chegou ao fim. Cacilda ainda teme que Piedade possa recair no vício. Carlos Daniel confidencia a Rodrigo que só aceita essa situação para proteger o filho e avisa que se Paulina e Paola causarem sofrimento a Carlinhos, pagarão um alto preço por isso. Adelina informa a Piedade que Paola voltou. Moacir cobra explicações de Isabel sobre o que foi combinado, e ela diz que passou quase 3 horas com o menino em frente a uma igreja, mas ninguém o reconheceu. Antônia deseja que o menino morra e Isabel a repreende. Moacir tenta acalmar Carlinhos e diz que ele não precisa ter medo de Antônia, já que apesar da aparência agressiva, ela é inofensiva. Lourdes vê Paulina e Zenaida conversando tranquilamente no jardim e pergunta se seu marido já chegou. Paulina responde que não o conhece. Lourdes diz que ele é um homem muito agradável. Adelina relata a Piedade que Paola se trancou no quarto desde que chegou e que apenas Lalinha e Pedro a viram. Piedade afirma que não quer vê-la em seu quarto e também não pretende descer para jantar. Adelina comenta que não vai conseguir evitar que Paola entre no quarto, mas Piedade afirma que se for forçada é capaz até de arranhar Paola. Lalinha comunica a Carlos Daniel que Paola está em seu quarto. Zenaida comenta com Paulina que seu genro acabou de chegar, mas quando Paulina se vira ele já sumiu. Lalinha comenta a Carlos Daniel que é mesmo Paola quem está na casa e que esta fuma. No quarto, Carlos Daniel encontra Paola repousando e passa a observá-la. Carlinhos diz que quer conhecer a casa de Moacir e ele promete levá-lo se ele permanecer ali por mais alguns dias. O garoto revela que gostaria de morar naquele lugar para sempre, mas Antônia se opõe à ideia. Isabel diz a Carlinhos que ele retornará à sua família assim que for encontrado, mas o menino afirma que pedirá aos pais para levarem Isabel e Moacir com ele. Isabel acredita que ao recuperar a memória, ele vai rejeitar o contato com pessoas pobres, mas Carlinhos demonstra gratidão por tudo o que recebeu dos dois. Carlos Daniel observa o quanto Paola é distinta da usurpadora. Ele não tem dúvidas de que está diante da verdadeira, pois até adormecida ela exala beleza e sensualidade. Ele reflete sobre o quanto amou aquela mulher, mas a maldita o traiu. Assim que Carlos Daniel se retira, Paola esboça um sorriso. Na fábrica, Braulio procura por Paola, mas é informado de que ela está viajando. Rodrigo comenta com Patrícia que não sabe até quando seu irmão conseguirá manter as aparências.
Quando Patrícia o questiona sobre qual das duas ele escolheria, Paola usurpadora, Rodrigo admite que optaria pela usurpadora. Patrícia e Rodrigo então decidem jantar na casa de Piedade para observarem Paola de perto. Stephanie pergunta a Carlos Daniel se ele está considerando perdoar Paola, mas ele responde indignado perguntando se ela o acha tão cretino. Stephanie rebate dizendo que o amor costuma ser cego. Carlos Daniel avisa que Rodrigo, Patrícia e Leda também participarão do jantar. Willy garante a Stephanie que já não sente nada por Paola. Lalinha ajuda a Paola a reservar um vestido para a ocasião e Paola informa que descerá em 15 minutos. Carlos Daniel pede a Lalinha que oriente Adelina a retirar Lisete da sala de jantar caso algo saia do controle. Rodrigo e Patrícia chegam e Carlos Daniel informa que Paola ainda está se arrumando e que não falou com ela. Lisete pergunta por que sua mãe não trouxe Carlinhos de volta e Carlos Daniel promete explicar depois. Leda também chega e segura o braço de Carlos Daniel como sempre. Todos se preparam para ir à mesa quando Paola aparece. Lisete corre para abraçá-la e Paola anuncia que trouxe uma boneca de presente. Quando a menina sai, Paola pergunta aos demais por que estão em silêncio. Ela cumprimenta Willy com charme e fica boquiaberta ao notar a transformação de Stephanie. Braulio conta a Douglas que Paola está fora da cidade. Paola se aproxima de Carlos Daniel, pergunta a Leda quando ela retornou de viagem e Leda responde que faz mais de um ano, ironizando por ela não ter notado sua presença. Paola disfarça dizendo que pensou que Leda tivesse viajado novamente, já que é a única coisa que sabe fazer. Por fim, cumprimenta Rodrigo e Patrícia e supõe que vovó Piedade esteja como sempre trancada em seu quarto. Paola pergunta por Carlinhos e Lisete conta que ele não está em casa, o que causa estranhamento. Isabel diverte Carlinhos colocando um travesseiro sobre o rosto de Antônia para fazê-la parar de roncar e promete protegê-lo dela. O menino se queixa que Antônia não gosta dele como Isabel e Moacir. Isabel explica que se soubesse que ele está sozinho no mundo, deixaria que ficasse com elas, mas percebe pelas roupas que ele vem de uma família rica. Ela avisa que no dia seguinte sairão novamente para ver se alguém o reconhece. Carlinhos pensa que Isabel também não gosta dele, mas ela explica que não tem recursos para criá-lo. O menino se oferece para ajudá-la a vender as mercadorias e implora para que ela não o leve até a igreja. Carlos Daniel mente para Paola, dizendo que Carlinhos está em um internato. Ela reclama que ele deveria ter esperado para levarem o menino juntos e em seguida propõe que todos sigam para a mesa. Douglas acredita que Paola está se escondendo dele, mas Braulio questiona se uma mulher como ela se daria o trabalho de se esconder. Douglas decide aceitar que ela está viajando, mas se Paola não aparecer nos próximos dias, ele pretende procurá-la pessoalmente. Durante o jantar, Stephanie vigia atentamente os gestos de Paola e Willy. Paola, por sua vez, começa a julgar os presentes em pensamento. Nota que Stephanie está completamente diferente, que Willy está muito agarradinho nela, que Carlos Daniel permanece distante, que Patrícia e Rodrigo continuam os mesmos e que Leda conserva seu jeito fútil de sempre. Paola se pergunta o que a usurpadora fez durante sua ausência. No quarto, Lalinha serve o jantar de vovó Piedade e comenta que Paola perguntou por ela. Piedade a chama de cínica e descarada e afirma que não quer a presença dela em seu quarto, garantindo que Paola logo perderá a vontade de voltar. Isabel explica a Carlinhos que ele deve ter uma mãe que o adora e está desesperada à sua procura, além de um pai e irmãos. Mesmo que ele não se recorde de nada, acredita que ele viva em uma grande casa e promete que ficará ao seu lado na igreja. Se ninguém o reconhecer, ela o levará de volta. Juntos começam a rir dos roncos de Antônia novamente. Leda observa que Carlos Daniel parece estar mais distante de Paola e ele justifica que a ausência do filho tem deixado abatido. Paola promete visitar o menino no internato e, caso ele prefira, podem tirá-lo de lá. Carlos Daniel diz que o filho precisa de disciplina, enquanto Paola menciona que ele sempre foi muito doente. Lisete comenta que seu irmão é muito teimoso e foi por isso que caiu do cavalo. Paola se surpreende e comenta que Carlos Daniel não havia dito nada sobre isso. Ela ainda lembra que ele não lhe deu um beijo até aquele momento. Carlos Daniel responde que não é o momento apropriado e Leda provoca dizendo que ele nunca rejeitou um beijo de Paola. Paola se levanta e lhe dá um beijo apaixonado. Patrícia tenta acalmar Rodrigo. Paola avisa Carlos Daniel que aquele é o primeiro da temporada, mas à noite ele terá que pagar todos os beijos que deve, contra a vontade de Leda, soltando uma gargalhada. Leda garante que isso não a incomoda, já que os beijos de Carlos Daniel foram dela antes de serem de Paola.
Depois do jantar, Carlos Daniel entra furioso em seu quarto e continua lendo o diário de Paola, onde ela revela que se divertia com Donato e que se deixaria pintar completamente nua por ele. Carlos Daniel recorda que Donato tentou alertá-lo sobre Paola e se pergunta como pôde ser tão cego. Paola vai até o quarto do marido para passar a noite com ele, mas ele a rejeita, dizendo que está preocupado com Carlinhos. Paola pergunta se ele esteve com outra mulher durante sua ausência, mas ele nega, lembrando que também entendia quando ela não se sentia bem. No dia seguinte, Lourdes comenta com Paulina que ela é a única pessoa que cuida de sua mãe sem reclamar. Paulina informa que conseguiu o número de um especialista. Assim que Paulina se retira, Oswaldo chega em casa e Lourdes comenta que estava prestes a procurá-lo. Ele pergunta com quem ela estava conversando e ela responde que era com Paulina, o que deixa Oswaldo pensativo. Lalinha comenta que Paola acordou tarde e que já faz mais de um ano que ela se levanta às 7 da manhã para trabalhar na fábrica. Paola reclama que está começando a se cansar disso. Paola se surpreende ao saber que Stephanie está grávida e que faz parte de sua obra. Paola avisa que vai dar uma volta de carro e Lalinha comenta que ultimamente ela prefere andar com o motorista. Lalinha ainda observa que Paola havia parado de fumar. Lourdes explica a Oswaldo que Paulina é acompanhante de Zenaida e reclama por ele ter passado a noite fora. Oswaldo diz que vai dormir o dia todo. Lourdes conta que recebeu uma ligação do banco e que Oswaldo está perdendo muito dinheiro no jogo. Oswaldo se retira para o quarto e pede que Lourdes não o incomode. Paola deixa claro para Lalinha que decidiu mudar sua atitude. Depois, sozinha, ela chama a usurpadora de estúpida por ter feito coisas que ela jamais faria. Carlos Daniel desabafa com Verônica, dizendo que está arrasado sem saber nada sobre o filho. Isabel sai novamente com Carlinhos para ver se alguém o reconhece na rua. Paola fica irritada ao encontrar Pedro esperando por ela, já que tinha pedido para ele retirar seu carro. Ela pega as chaves das mãos dele e vai dirigindo até a fábrica, dizendo que está ali para cumprir suas obrigações. Rodrigo avisa que ela precisa assinar alguns papéis. Oswaldo não esconde de Lourdes que se casou com ela por causa do dinheiro. Lourdes lamenta por não tê-lo conhecido antes, mas admite que o ama. Oswaldo deixa claro que não pode retribuir seus sentimentos e Lourdes se queixa de que, além de humilhá-la, ele está levando à falência. Oswaldo lembra que ela pode deixá-lo quando quiser, mas sugere que ela observe a diferença de idade entre eles. Brígida chega ao quarto de Zenaida para fazer a limpeza, mas Paulina diz que já fez isso. Zenaida dorme enquanto Paulina comenta que a senhora não parece tão idosa a ponto de estar nessa condição de esclerose. Brígida revela que Dona Zenaida sofre porque sua filha se casou com um homem cruel. Na fábrica, Paola decide dar uma volta enquanto Verônica organiza alguns documentos e se despede de Carlos Daniel com um beijo enquanto Verônica o observa. Paola começa a suspeitar que algo esteja acontecendo entre Carlos Daniel e a secretária bonita. Oswaldo relembra que Lourdes se apaixonou por ele ao conhecê-lo em uma praia e o comprou com seu dinheiro. Lourdes admite que nunca vai se perdoar por isso e o repreende por passar noites em casas de jogos e com mulheres vulgares. Oswaldo responde que ele precisa esquecer e Lourdes sabe que ele está falando da ex-namorada. Brígida conta para Paulina que quanto mais o marido de Lourdes a maltrata, mais ela gosta dele e que Zenaida foi ficando doente de tristeza. Brígida menciona que Oswaldo é generoso com os funcionários, mas chega bêbado, humilha Lourdes na frente das visitas, debocha dela por ser mais velha, gasta dinheiro no jogo e quase sempre chega de manhã. Sozinha, Paulina se pergunta quem é esse sem vergonha.